foco de hoje vão ser para as reabilitações totais, principalmente às vezes com o uso de próteses que são fixas sobre implantes. São acho que o supra-sumo da odontologia, para aquelas pessoas que não têm dente, né, fazem uso de próteses removíveis, que são milhões de brasileiros ainda no mundo hoje, para que possam ter de novo a sua autoestima, poder comer o que tem vontade e poder se sorrir também, né? Então, olha só. Nesse caso aqui, essa paciente, a gente percebe até pela fisionomia, então é uma paciente de um pouco mais idade, e de que forma ela chegou ao consultório? Então essa paciente aqui fazia uso de uma prótese total superior, dita uma dentadura, e embaixo, então ela tinha o quê? Alguns dentes já tratados, principalmente esses mais posteriores, com dentes que já tinham coroas. A gente até percebe aqui que já começa a ter alguns probleminhas até de adaptação, acaba ali tendo alguns problemas até mesmo já de infiltração. Então, vendo nos exames radiográficos, tinha já problemas que tinham então certos dentes de uma certa forma condenados. Fora esses, a gente consegue perceber aqui, em função desses problemas, até que provavelmente também geraram aqui, uma perda óssea bem nessas regiões anteriores. Então, esses dentes aqui dela também já, de uma certa forma, vistos por uma radiografia, eram dentes então condenados. Já tinham às vezes até uma certa mobilidade, né? Isso mesmo, tá? Então o que acontece? Se a gente for fazer uma contagem de dentes, ia estar sobrando aqui esse dente e talvez esse dente aqui também para o tratamento. Então ia uma conversa com o paciente para a gente tentar definir qual seria o melhor plano de tratamento. Então a gente vai mostrar para vocês o que a gente optou no caso dela. Embaixo, o que a gente acabou fazendo? Foi então feita uma prótese tipo protocolo de carga imediata. O que seria isso? A gente então teve uma boa conversa, fez um bom planejamento e definiu então com a paciente a extração daqueles dentes, porque a gente, como comentou agora há pouco, a maioria deles condenados, para sobrar 2 para fazer um tratamento, às vezes fica um pouco inviável e a paciente às vezes poderia se sentir insegura, porque a tendência daquele dente, ou o prognóstico daquele dente também seriam ruins no decorrer da longevidade deles. Então a gente fez aqui então um tratamento com uma prótese tipo protocolo, que é uma prótese fixa sobre implantes. Em fotos posteriores a gente vai ver como é que é a adaptação. E em cima, então, a gente está focando agora essa parte. A gente realizou ali as tomografias, nesse caso, para poder determinar o tamanho e o comprimento ideal desses implantes, também para poder passar para essa paciente um tratamento que ela possa ter maior segurança. Aqui também é uma prótese tipo protocolo. Embaixo, de carga imediata. O que é isso? Num prazo extremamente curto, dentro aí, às vezes de uma semana, o caso concluído. E em cima, a gente acaba optando, em função de ser um osso um pouco mais poroso. É um osso muito mais molinho, mais frágil, né? Até. Então que haja um período maior de cicatrização, tá? Tirando os componentes que a gente viu na foto anterior, assim a gente consegue ver que sobre os implantes ainda é adaptado um componente, tá? Que nesse caso aqui tem um nome técnico que seria um mini pilar, para poder facilitar o dentista na hora da confecção da prótese, até mesmo na hora da moldagem e também da adaptação da prótese, porque acaba sendo algo que é cilíndrico. Como a peça é unida, então a gente consegue com mais facilidade inserir essa prótese e não ter problemas de infiltração, de algum tipo de desadaptação sobre a cabeça do implante. Então esses componentes acabam sendo... Mais fácil higienização, né, por parte do paciente. Os mais indicados são esses componentes. Então aqui com a peça então já instalada, a gente consegue perceber aqui os orifícios onde são passados os parafusinhos que vão prender essa prótese ao implante. Logicamente, aqui tem mais um. Esses orifícios que a gente vê aqui dessa forma, a gente sempre tenta preconizar e tentar o máximo para que eles saiam mesmo nessa linha aqui, para que não fiquem muito para trás, só que muito vai depender do caso e da situação. Da quantidade óssea que o paciente tem remanescente, né? E até da mesma forma, como é que ele teve a perda daquele tecido ósseo na região, se foi por trauma, se foi por acidente. Então a gente sempre vai fazer uma boa avaliação com relação a isso. E logicamente depois aqui acaba sendo fechado esses orifícios, cada cor aqui com a sua devida tom em função do local que ele se encontra, tá? Então assim, a peça já instalada, e aqui de novo com uma foto bem ampla para que a gente possa ver o encaixe do dente, a adaptação da prótese sobre os rebordos, a cor da própria gengiva que a gente acaba caracterizando para tentar deixar o mais próximo possível da gengiva do paciente. Porque às vezes os pacientes falam, né, mas eu não queria essa gengiva, eu queria o dente saindo direto lá da gengiva. Bem lembrado, né, o meu dente já saindo da gengiva.
Nesses casos, normalmente quando é esses casos de prótese tipo protocolo, que a pessoa tinha uma dentadura, o que acontece? Ela teve muita perda óssea nessa região, e a gente, mesmo que fizesse enxerto ou qualquer outro procedimento, a gente não consegue às vezes recuperar a altura de um dente, né? 6, 7, 8 milímetros em altura. Então essa gengiva, na verdade, ela serve somente para dar um apoio interno, para não ter aquele lábio que cai para dentro, né? E para que a pessoa, quando fale, quando sorria, apareçam os dentes. Então essa gengiva é para dar suporte labial. E acaba aparecendo mesmo em fotos que nem essa aqui, num sorriso. A gente abre totalmente, né? Num sorriso que ela tenha normalmente, é tudo feito um planejamento para que o lábio siga mesmo essa linha aqui do rebordo, tá? Da linha da cervical da prótese. Então, o que a Morgana comentou, só para resumir, é que essa distância aqui é algo que tem que ser compensado para não ser um dente comprido até essa região, se compensa com o acrílico. Para não ficar um acrílico de um tom feio e tal, existe a possibilidade então de caracterizar esses trabalhos, tá? Então, a paciente chega assim, dessa maneira ao consultório, a gente aqui vê detalhes e falhas que ela talvez tinha nas próteses antigas, parecia mais os dentes de trás e tal, então uma situação bem desconfortável para ela. E assim a gente acaba concluindo o trabalho e, além do mais, deixa de ter uma prótese superior, que acaba sendo, às vezes, incômodo e desconfortável, porque ela tem, às vezes, uma insegurança que pode ficar frouxa, e assim, nesse caso, ela passa a ter duas próteses que são fixas sobre implante, tá? E dá uma segurança para ela muito maior, né? Aqui a gente tem mais um caso, acho que esse caso aqui a Morgana até pode apresentar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, assim, esse caso, essa paciente também usava uma prótese total, tá? E embaixo, o que ela tinha? Ela tinha um espaço entre os dentes inferiores que incomodava bastante na estética dela, né? E essa prótese, se vocês forem olhar, é uma prótese já toda desgastada, bem amarelada, enfim, não combinava com a cor dos elementos embaixo. Então foi feito o tratamento e ela não tinha dentes posteriores, os molares, então a mastigação dela toda ficava sobrecarregada nessa parte frontal. Então foi feito um novo tratamento, aqui mais uma visão dessa prótese e como esses espaços realmente incomodavam a paciente, né? Então foi feito um novo tratamento, então em cima aqui está sendo feito a prova dos novos dentes, tá? Então para acontecer o quê? Para que a gente veja, olha, está aparecendo muita cera, então tem que diminuir um pouquinho a gengiva, tem que fazer esses dentes subirem mais. Então para isso que acontece a prova desses dentes, tá? Então a gente, não tá legal, sobe um pouco, o paciente sorri, fica em repouso, o próprio paciente se olha na hora para ver se ele tá gostando, era isso que eu queria, eu quero que apareça um pouquinho menos, enfim, o paciente ele participa junto com a gente nas etapas do tratamento, né? Aqui a prótese antiga dela, então, justamente de quem às vezes não tem dente posterior, a prótese já quebrada atrás, com reforço, que essa prótese já foi quebrada várias vezes, enfim, essas próteses que ficam antigas e que vão ficando, a pessoa não vai trocando e que começa a acontecer uma série de coisas. Então aqui colocando uma reabilitação nova, né, uma prótese nova, fechando um pouco aquele espaço dos dentes inferiores, que foi feito 2 dentinhos de porcelana. Então o que acontece? A gente não fechou totalmente, porque senão iam ficar dentes muito largos, mas fechamos um pouco o espaço para ela se sentir mais confortável, para ela ter um sorriso mais agradável. Então, com certeza, uma paciente já um pouco mais de idade, rejuvenesceu alguns bons anos, apenas a gente mudando a prótese dela, melhorando a cor para ficar um tratamento harmônico tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Então vocês veem que existem vários tipos de tratamento, várias opções, como a gente já colocou aqui, tudo vai depender da realidade do paciente, o que o paciente está buscando, qual é o sonho dele, qual é o objetivo. A gente está lá para mostrar todas as opções que tem e tentar deixar o paciente com a sua autoestima elevada e ele feliz.